céus escuros, rios transformados em sangue e enxames devastadores. Imagine um poder tão grandioso capaz de fazer tremer o império mais poderoso da antiguidade. Hoje você vai descobrir como 10 pragas extraordinárias desafiaram faraós e revelaram a força absoluta por trás da história bíblica das pragas do Egito. Se você gosta de desvendar mistérios antigos e histórias épicas, já se inscreve agora mesmo no canal e comenta aqui embaixo de onde está assistindo. Prepare-se, porque esta jornada vai abalar tudo o que você já ouviu sobre o poder divino. O sol nascia com um brilho opulento sobre as areias douradas do Egito, espalhando seus raios como dedos de fogo que acariciavam o corpo adormecido do deserto. O Nilo, sempre presente, murmurava canções ancestrais, testemunha silenciosa da história. Era uma manhã que prometia ser como todas as outras, mas escondia em seu seio promessas de mudança. Moisés, um homem de vestes humildes, mas de coração inflamado pela fé, adentrou o palácio do faraó com a determinação de quem carrega uma missão divina. Seus passos ecoavam pelo grande salão, um som que parecia ressoar entre os pilares como presságios de um futuro incerto. O faraó, sentado em seu trono de ouro, observava com desdém o intruso que ousava questionar sua autoridade. Seus olhos, 2 fendas de obsidiana, fulguravam com a convicção de um Deus terreno. Assim diz o Senhor: deixa ir o meu povo para que me sirva, proclamou Moisés, sua voz reverberando como um trovão sereno. Êxodo capítulo 9, versículo 1. O faraó, inabalável, não sabia que as palavras de Moisés eram sementes de mudança, plantadas no solo fértil do destino. A primeira praga veio como uma sombra sorrateira, tingindo as águas do Nilo de um vermelho profundo, cor de sangue. Os peixes flutuavam mortos e o ar se enchia de um odor pútrido e insuportável. O povo, perplexo, olhava para o rio com um misto de medo e incredulidade, pois a criação aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus, Romanos capítulo 8, versículo 19, e o Egito começava a sentir o peso dessa expectativa. O faraó, teimoso como uma montanha que resiste a tempestades, endureceu seu coração, mas em seu íntimo, uma pequena fissura se abria, uma dúvida que sussurrava silenciosa, uma batalha interna entre a dor da perda e a rigidez do poder. A sua resistência era um baluarte que começava a mostrar rachaduras, cada uma delas um reflexo da sua crescente inquietação. E assim, enquanto o faraó lutava contra as dúvidas que cresciam como ervas daninhas em sua mente, Moisés permanecia firme, um farol inquebrável na maré da adversidade. O céu se cobria de nuvens escuras, prelúdio de uma nova provação. E no horizonte, o futuro se desenrolava com a promessa de um confronto épico entre o poder terreno e o divino. O Egito, embalado por seus próprios mitos de poder e invulnerabilidade, encontrava-se agora à beira da dúvida e da inquietação. As margens do Nilo, outrora berço de civilizações, refletiam um vermelho intenso que falava de desespero e desolação. Aquele rio, que era o sangue vital do império, tornou-se um espelho distorcido das incertezas que começavam a assombrar o coração dos egípcios. O faraó, o próprio filho dos deuses, mantinha-se impassível, sua figura uma silhueta solitária diante do insistente clamor do povo. Seu coração, cegado pelo orgulho, não se deixava dobrar. Quem é o Senhor, para que eu ouça a sua voz e deixe ir Israel? Êxodo capítulo 5, versículo 2. Dissera ele antes, suas palavras já ecoando com um tom de desafio teimoso. No entanto, o peso das pragas começava a fazer o império tremer, como se fossem as próprias muralhas dos palácios que balançassem com o poder desconhecido que invadia suas terras. Moisés e Arão, com a fé como seu escudo e o desígnio divino como sua espada, continuavam sua missão inexorável. Eram como ventos que sopravam através das dunas do deserto, incansáveis e seguros de seu destino. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmos capítulo 23, versículo 1, poderiam ter sussurrado para si mesmos, enquanto caminhavam sob o sol implacável, sustentados por uma promessa que era invisível aos olhos humanos, mas brilhante em seus corações. Cada passo que davam era um passo mais próximo da libertação,
mas também um passo mais profundo no desespero daquele mundo que conhecia dores que o ouro e as construções majestosas não podiam curar. Os campos, agora desprovidos do som dos pássaros e do murmúrio tranquilo das águas, tornaram-se um tapete de silêncio cortado apenas pelos lamentos daqueles que ainda se agarravam à esperança. Ainda assim, o Egito não estava pronto para ceder. Nas sombras dos templos, onde o incenso queimava e os deuses eram invocados, a resistência se arraigava, alimentando-se do orgulho e da promessa de glória eterna. A luta entre a dor palpável e a fé invisível travava-se não apenas no palácio do faraó, mas nos corações de todos. À medida que o sol afundava no horizonte, tingindo o céu com as cores de uma batalha antiga e sem fim, as pessoas olhavam para o céu esperando, temendo. O que viria a seguir? Qual seria o próximo capítulo desta história, escrita não apenas em papiros, mas nas areias eternas do tempo? A escuridão prometia respostas, mas também mais perguntas, que pairavam no limiar entre o conhecido e o imprevisto, como uma sombra prestes a se desdobrar em formas desconhecidas. No horizonte do Egito, a lua cheia estendia seus raios prateados sobre o Nilo, como se fosse um olhar celestial testemunhando o desenrolar de um drama antigo, cujas raízes mergulhavam nas profundezas da fé e do orgulho humano. A cada pulso do rio Hans, como sombras esverdeadas da própria natureza, emergiam em um balé macabro, invadindo os lares dos egípcios com uma audácia quase divina. O som de seus coaxares era um cântico de advertência que reverberava nas paredes dos palácios, perturbando o sono do faraó e trazendo à mente o lembrete de que até os reis devem se curvar ante o poder do invisível. Apesar da perturbação, o faraó mantinha-se firme, seu coração endurecido como a pedra das estátuas que adornavam seu reino. Ele era como o homem descrito em Provérbios capítulo 16, versículo 18, cego pelo orgulho que precede a destruição. Moisés, o emissário de um poder maior, permanecia um pilar de serenidade em meio ao caos, com a voz carregada pela autoridade do Altíssimo. Quando orarei por ti? Sua pergunta pairou no ar como uma ponte entre dois mundos, um de resistência teimosa e outro de potencial arrependimento. Romanos capítulo 2, versículo 4 falava da bondade que leva ao arrependimento, e Moisés oferecia essa bondade com uma esperança silenciosa de que o faraó pudesse perceber a mão estendida em sua direção. Mas o faraó, como um navio preso em mares tempestuosos, recusava-se a reconhecer os sinais que a própria terra e céu lhe enviavam. Suas noites eram povoadas por sonhos inquietos, onde as rãs não eram apenas criaturas, mas sentinelas de um aviso que ele teimava em ignorar. Em sua corte, os conselheiros murmuravam entre si, temerosos de que as pragas fossem apenas o início de um julgamento maior. Êxodo capítulo 9, versículo 16, ecoava a verdade de que ele havia sido levantado para mostrar o poder divino, mas ainda assim ele vacilava entre a dúvida e a necessidade de controle. Enquanto a aurora começava a romper a escuridão, tingindo o céu com tons de púrpura e ouro, Moisés se retirava, sabendo que a batalha estava longe de seu desfecho. O destino do Egito repousava não apenas sobre os ombros de um rei, mas sobre a capacidade de um povo reconhecer o momento de sua salvação. E em meio ao tumulto, uma nova alvorada estava prestes a se desenrolar, levando todos a questionar o que seria preciso para que o coração do faraó finalmente se abrisse à mudança. Enquanto o sol dourava as areias do Egito, uma sombra densa pairava sobre a civilização dos faraós. O deserto que outrora resplandecia em majestade e poder, agora se tornava um palco de angústia. O pó, que antes sustentava a vida nas margens do Nilo, se ergueu como um inimigo invisível, transformando-se em enxames de piolhos que invadiam cada canto da terra. Era como se a essência do próprio Egito estivesse se desintegrando, desafiando a ordem natural sob o comando de uma força invisível. Os magos do faraó, aqueles que eram mestres em ilusões e segredos antigos, ficaram sem palavras diante da cena caótica. Seus sussurros derrotados ecoavam: "Isto é o dedo de Deus." Êxodo capítulo 8, versículo 19.
No palácio, o faraó, envolto em sedas e joias, sentia o peso de uma batalha que não se travava apenas no mundo exterior, mas também dentro de sua própria alma. Ele estava cercado por sinais que clamavam por uma transformação, mas seu coração era um forte erguido contra o vento da mudança. As pragas não eram apenas manifestações físicas de calamidade, eram espelhos que refletiam o conflito interno do faraó. A luta dele ecoava as palavras de Jó, porque aquilo que temia me sobreveio e o que receava me aconteceu. Jó capítulo 3, versículo 25. Havia um temor latente em ceder, em soltar as rédeas do controle, mesmo quando o destino sussurrava promessas de um novo caminho. O orgulho, seu companheiro mais fiel, erguia muralhas de resistência, transformando cada confronto em um teste de vontades. E enquanto as noites avançavam, trazendo com elas os arrepios da incerteza, o faraó se encontrava na encruzilhada de um destino inexorável. Como uma tempestade prestes a romper, a tensão no ar era palpável, aguardando o próximo movimento na dança entre o poder e a resistência. O Egito, em sua grandeza, tremia sob o peso de uma escolha que ainda não fora feita, esperando para ver se o coração do faraó permaneceria de pedra ou se finalmente cederia ao toque gentil e insistente de uma força maior. E assim, na quietude antes do amanhecer, a história se mantém em suspensão, como a respiração contida de um mundo à beira de uma mudança irrevogável. O Egito, outrora um símbolo de majestade e poder inabalável, agora sofria sob o peso de suas próprias escolhas. Cada zumbido das moscas era um sussurro de advertência, uma lembrança persistente de que a ira divina não seria facilmente apaziguada. Com o céu obscurecido, os corações dos egípcios também escureceram, preenchidos por um medo que rastejava silenciosamente como uma serpente à espreita. O faraó, cuja vontade antes era tão firme quanto as pirâmides que pontuavam o horizonte, agora enfrentava uma batalha interna, onde seu orgulho e a lógica se entrelaçavam como cordas de um antigo tear. A sabedoria clama em alta voz nas ruas, dizia a voz da sabedoria, como nas palavras do livro dos Provérbios, capítulo 1, versículo 20, mas o faraó, perdido em sua teimosia, recusava-se a ouvir completamente. Moisés, em contraste, era um farol de determinação. Sua fé inabalável como uma rocha no meio de um mar tempestuoso. Ele sabia que aceitar menos do que a liberdade total seria trair a promessa feita por seu Deus, um Deus que transformava bastões em serpentes e rios em sangue. Sua voz ecoava com a força das águas do Nilo, firme e resoluta. Não convém que façamos assim. Com cada recusa, ele ficava mais próximo de cumprir o destino de seu povo, tal como estava escrito que os mansos herdarão a terra. Salmos capítulo 37, versículo 11. O faraó, por sua vez, sentia-se como um homem em uma paisagem desértica, vendo miragens de paz e controle, mas sempre se deparando com a realidade árida de sua impotência. As pragas não eram apenas punições, mas também presságios do que estava por vir. Uma dança macabra entre a rejeição e a redenção. E enquanto o Egito tremia sob o peso de sua própria resistência, uma nova tempestade se formava no horizonte, ameaçando desabar com a fúria de 1000 trovões. Ainda assim, enquanto as moscas continuavam a pairar e o tempo parecia desacelerar, uma pergunta pairava no ar denso e sufocante. Quando o coração do faraó render-se-ia, e qual seria o próximo movimento na intrincada dança entre a libertação e o domínio? Na vastidão da planície egípcia, sob o manto da noite estrelada que parecia um mar de promessas ainda não cumpridas, o faraó se viu imerso num silêncio ensurdecedor. Era como se o próprio Nilo, que sempre correra majestoso e impassível, tivesse parado para ouvir o lamento que ressoava através das pedras ancestrais do Egito. Na quietude daquela madrugada, o coração do monarca, antes endurecido como a rocha mais sólida, começou a mostrar fissuras, revelando a fragilidade que o orgulho tanto se esforçou para esconder. Quem pode resistir à sua vontade? Ele murmurava, ecoando a lamentação que Paulo escreveria séculos depois. Romanos capítulo 9, versículo 19. A decisão de libertar os hebreus não vinha apenas do desespero.
mas de uma nova compreensão que se infiltrava em sua alma, como a luz do amanhecer que dissipa as sombras teimosas da noite. O faraó, um deus entre homens, agora experimentava a impotência de um mero mortal diante do divino. O poder dos céus havia desnudado seu império, revelando que nenhum monumento, por mais grandioso que fosse, poderia permanecer de pé contra a vontade que comanda o universo. Enquanto Moisés e Arão caminhavam sob a abóbada celeste, suas silhuetas se destacavam como sombras longe das fogueiras que começavam a se apagar nas casas dos egípcios. Era uma caminhada em direção à liberdade, mas também a uma incerteza tão vastamente desconhecida quanto as estrelas que pontilhavam o firmamento. E ali no horizonte, deserto se apresentava não apenas como um desafio, mas como uma promessa de transformação, de um povo que se ergueria das areias do esquecimento para encontrar seu destino. Salmos capítulo 66, versículo 12, ecoava nos corações dos israelitas. Passamos pelo fogo e pela água, mas trouxeste-nos a um lugar de abundância. A tensão entre a dor passada e a fé no que estava por vir era palpável. Cada passo em direção à liberdade era um ato de resistência, uma resistência não apenas contra o opressor, mas contra a dúvida interna que sussurrava temores sobre o futuro. E assim, com o sol começando a atingir o horizonte com pinceladas de ouro e esperança, o povo se preparava para uma travessia que ainda seria contada e recontada ao longo dos séculos. Naquele momento, porém, a única certeza era a incerteza do que aguardava além do deserto. E enquanto a manhã lentamente despontava, uma sensação de mudança pairava no ar. Havia novas histórias a serem escritas, novos desafios a serem enfrentados, e a jornada do Êxodo estava apenas começando. O que esperava por Moisés e seu povo nas vastidões do deserto, naquelas terras que ainda não haviam sido pisadas por seus pés? O destino, sempre tão evasivo e misterioso, o chamava para além do horizonte. E assim, o Senhor falou a Moisés, instruindo-o a estender a sua mão sobre o Egito para que as pragas se abatissem sobre a terra, cada uma delas um testemunho do poder divino e um chamado à libertação. O Egito, sob o jugo das pragas, viu sua paisagem de glória e opulência transmutar-se em desolação, uma lembrança vívida da força do Deus de Israel. A cada praga, o coração de Faraó oscilava entre o endurecimento e a relutância, até que a 10ª praga, a morte dos primogênitos, trouxe uma sombra de luto sobre o Egito. Foi então que finalmente o Faraó cedeu, libertando os hebreus da escravidão. Como está escrito em Êxodo capítulo 12, versículo 31. Levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel. Ide, servi ao Senhor como tendes dito. A marcha da libertação começou e os israelitas partiram, liderados por Moisés, que fora tocado profundamente pela missão divina. Cada passo rumo à terra prometida era um símbolo de esperança renovada, de um povo que um dia vivera sob opressão e agora caminhava sob a luz da promessa de Deus. Como diz em Êxodo capítulo 14, versículo 14, o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Durante a travessia do Mar Vermelho, o povo de Israel testemunhou o milagre da separação das águas, demonstrando que quando tudo parece impossível, Deus abre um caminho. Assim como Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez recuar o mar por um forte vento oriental a noite toda, tornando o mar em terra seca, e as águas foram partidas, Êxodo capítulo 14, versículos 21 e 22. Ao passar para o outro lado, os israelitas entoaram cânticos de louvor, reconhecendo que somente pela intervenção divina haviam sido salvos. O cântico de Moisés e dos filhos de Israel ressoou como um hino de vitória e gratidão, relatado em Êxodo capítulo 15, versículo 2. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Este é o meu Deus, e eu o louvarei, o Deus de meu pai, e eu o exaltarei. A transformação dos personagens é evidente. Moisés, de um príncipe fugitivo, tornou-se o líder humilde e corajoso. O povo de Israel, de escravos oprimidos, floresceu em uma nação escolhida e esperançosa. Assim, através dos desafios e provações, o propósito de Deus foi revelado.
Se você chegou até aqui, de coração, muito obrigado. Estou começando agora com esse canal e cada curtida, comentário e inscrição faz toda a diferença para mim continuar compartilhando essas histórias que nos aproximam de Deus. Tem vídeo novo toda semana e eu ficaria muito feliz de ter você por aqui. Que a paz do Senhor esteja com você e que estas narrativas continuem a inspirar sua fé e esperança. Deus abençoe. Se gostou desse vídeo, deixe o like e se inscreva. Comente sobre o que achou, pois isso ajuda bastante no crescimento do canal. Muito obrigado e que Deus nos abençoe. Até a próxima.